Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez trazendo uma mensagem do Reino de Deus, essa paisagem bonita aqui dessa natureza, com a palavra de Deus aqui, e a reflexão é que está no livro de Atos. Para quem não sabe, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, e ele escreveu o livro de Atos. Ele era um médico grego, diz a palavra do Senhor. E nós vemos aqui no capítulo 8, a reflexão agora, nesse exato momento, e está no versículo 4. Mas os que andavam espalhados iam por toda parte anunciando a palavra. Descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, os espíritos imundos saíram de muitos que tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, que tinha iludido a gente de Samaria. Dizia ser um grande homem, e todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Eles o atendiam porque já desde muito tempo o havia iludido com as suas artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizava-se tanto homem como mulheres. Creio até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais de grandes maravilhas que se fazia, estava atordoado. Veja bem, a reflexão aqui é sobre a perseguição que aconteceu contra a igreja em Jerusalém. Às vezes tem momento na nossa vida que o comodismo atrapalha o reino de Deus se propagar, se espalhar. O que aconteceu com a igreja de Jerusalém, que o povo tinha recebido o poder sobrenatural do Espírito Santo, foram batizados lá no cenáculo, onde tinha 120 pessoas, numa festa de Pentecoste, estavam 120 reunidos no cenáculo, e como um vento impetuoso encheu a casa, e todos foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus. E aí o povo começou justamente a pregar o Evangelho com autoridade, com ousadia. Mas chega um momento na nossa vida que às vezes a gente não pode ficar parado. Se você tem a unção de Deus, se você tem o poder de Deus, você tem que propagar o Evangelho. Você tem que levar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Porque o Senhor, Ele cria a situação, mas para isso você tem que tomar atitude. Porque o Senhor naquele momento justamente permitiu essa perseguição. E diz a palavra do Senhor que Saulo justamente acabou mais os romanos, mais as pessoas, os fariseus, tudo, acabaram matando Estevão. E nessa morte de Estevão trouxe um rebuliço, a perseguição contra os cristãos que estavam propagando o reino de Deus com os sinais, milagres e maravilha. E diz a palavra do Senhor que quando houve essa perseguição, algumas pessoas, maioria dos cristãos se espalharam. E algumas pessoas, eu falo, tinha 7 pessoas separadas, capacitadas, cheias do Espírito Santo, que faziam o trabalho de diácono. E um desses diáconos é Filipe. Filipe, no momento, ele desce a um lugar totalmente que era mistura de paganismo. Justamente Filipe. Ele desce à cidade de Samaria. Para quem não sabe Samaria vai nos trazer uma lembrança muito antiga. Lá no tempo de Salomão, diz a palavra do Senhor que Salomão acabou justamente profanando o reino de Deus. E naquele momento ele propaga o profanismo, diz a palavra do Senhor que ele acaba tendo uma mistura. E nesta mistura, diz a palavra do Senhor que ele acaba atrapalhando toda aquela situação do reino. Justamente ele escreveu Eclesiastes, escreveu justamente o livro de Provérbios, já depois de velho. Aí as pessoas falam assim, mas como você sabe disso? A gente estuda, a gente faz pesquisa, a gente lê a palavra. A gente precisa saber que você vai ver os relatos dele, que tudo que ele experimentou nessa vida. Só que depois disso ele passa o reino para o filho dele chamado Roboão. Roboão não segue totalmente as orientações do seu avô, Davi. Sabemos que Davi justamente era um reino único. E depois disso, Salomão
ele no final da sua vida passou o reino para seu filho, Roboão. Roboão, por causa da desobediência, de não ouvir os conselhos dos mais experientes, acabou justamente ouvindo o conselho de jovens. E nesse momento ele traz uma divisão no reino de Israel, que era um único reino só. E nesse único reino só aparece um homem chamado Jeroboão, que era antigamente uma pessoa da guarda, era uma pessoa que era um general da parte de guerra de Salomão. O nome dele, Jeroboão. Diz a palavra de Deus que quando ele foi para o Egito refugiado, com medo de ser morto por Salomão, né? Diz a palavra do Senhor que ele soube que Salomão morreu, ele voltou, reuniu as pessoas, que as pessoas estavam passando por uma situação difícil, queria que os atributos abaixavam. E diz a palavra de Deus que Jeroboão procura Roboão. E naquele momento lá, ele já era o representante do povo. Não houve acordo. O que aconteceu? O povo se dividiu. O povo se dividiu. Roboão, antes foi profetizado por um profeta que ele ficaria com 10 tribos de Israel. Diz a palavra do Senhor que Roboão ficou com 2, Judá e Benjamim. O que é que traz a reflexão disso aqui? Que tem momento na nossa vida que nós precisamos ter cuidado. O que é que a gente vai fazer? Precisamos, antes de tomar decisões precipitadas, para a gente não ficar decepcionado, precisamos orar ao Senhor. Precisamos ouvir os profetas, precisamos ler a palavra. A maior revelação é a palavra. E a palavra traz poder. Ela tem uma unção inexplicável. A unção, ela despedaça o jugo. Isaías 10, 27. E naquele momento, Roboão, coração endurecido, ouviu o conselho dos jovens, os inexperientes, naquela época. Só que a reflexão é assim: as 10 tribos que ficou na mão de Jeroboão, eles acabaram justamente voltando à idolatria, à mistura do paganismo. E essa mistura, esse paganismo, trouxe uma grande tristeza, trouxe uma coisa assim que acabou banalizando o que era o único reino. Ficou com 10 tribos justamente, e lá na frente, por causa da desobediência, a tribo ela foi dizimada pelo rei da Síria, permitido por Deus. Muitos profetas falaram: arrependa-se, Israel, arrependa-se, para receber a misericórdia de Deus, para receber o livramento. E o que me chama a atenção é que essa nação, quando ela foi dizimada, ela tornou-se exemplo para Jerusalém. Jerusalém não quis saber. Sabe aquele velho ditado que a gente tem que aprender com os erros dos outros? Isso é muito importante, para a gente não aprender com nossos erros. Porque às vezes, quando em nós, dói. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, vos aliviarei. Tem muitas pessoas que estão enfermas, muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão assim, entristecidas, porque tomaram decisões precipitadas, às vezes estão sem rumo, às vezes estão como um andarilho nessa terra. E nós precisamos ter a orientação do nosso guia, que se chama Espírito Santo. Esse Espírito Santo, quando ele entrou no cenáculo, onde estavam 120 reunidos, o Espírito Santo veio justamente capacitar, porque antes, Jesus, quando ele veio, ele rogou ao Pai: eu rogarei ao Pai, ele enviará outro Consolador para estar convosco, que é o Espírito de Cristo, o Espírito de paz, o Espírito de consolação, o Espírito que estaria para sempre, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma energia, ele não é uma força, ele não é uma sensação, não é um sensacionalismo, não. Ele é uma pessoa. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele se entristece. Às vezes a gente vai em lugares que não agrada a Deus e você leva o Espírito Santo lá também. E às vezes isso incomoda o Pai. Então, tem momento na nossa vida, saiba disso. Aonde você for, se você tem a unção, se você tem a presença do Espírito Santo, saiba que tem momento na nossa vida quando nós não vigiamos, às vezes nós perdemos aquela essência. E às vezes ficamos fortalecendo a nossa carne, o nosso espírito enfraquecido. Aí o tempo passa, diz a palavra do Senhor. A igreja recebeu o Espírito Santo e o povo começou a pregar. O povo começou justamente a fazer sinais e prodígios no nome de Jesus Cristo. Aí Estevão, cheio do Espírito Santo, também era uma pessoa totalmente separada, junto com Felipe, os demais. Diz a palavra do Senhor que houve uma perseguição. Por quê?
Porque a presença incomoda. A presença de Deus incomoda o teu adversário. A presença de Deus causa inveja. A presença de Deus incomoda muita gente. Mas eu quero te dizer que a nossa briga não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestades, forças malignas no mundo espiritual. Então, você que é levita, você que é profeta, você que é pastor, você que é pastora, você que é obreiro da casa do Senhor, você que é porteiro da igreja do Senhor, porque a gente esquece às vezes, você que limpa a igreja, eu quero te dizer, está fazendo a obra de Deus? Te prepara. Quando a árvore começa a dar fruto, ela sofre pedradas. E essas pedradas, sabe por quê? Está incomodando o inferno. Quando incomoda o inferno, diz a palavra do Senhor, que ele começa a influenciar pessoas para entristecer teu coração com palavras, tomar atitudes para impedir de você propagar o reino de Deus. Começa a usar pessoas justamente para querer abafar teus sonhos. Talvez você está enfermo aí, alguém jogou uma palavra de maldição, tu vai ficar doente. Quero te dizer que Satanás, ele não tem o poder de girar a tua vida. Primeiro tem que ter permissão de Deus. Quem dá a última palavra é o Senhor dos Exércitos. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela incomoda muitas pessoas que precisam ser libertas. Então, o que eu quero dizer nesta palavra de Atos capítulo 8, que quando houve a perseguição de Saulo, mais os seus companheiros, mais os fariseus, se ajuntaram para perseguir os cristãos, diz a palavra do Senhor que Filipe desceu a Samaria. Samaria era uma região totalmente que ainda tinha resíduos do paganismo no passado, que foi dito de Roboão. Justamente, Jeroboão não ouviu o conselho de Deus através do profeta. Ele acabou afundando o povo na idolatria. E a Síria dizimou, acabou. O povo se espalhou. E serviu de exemplo para Jerusalém, que na desobediência acabou ficando exilado por 70 anos. Sabe o que diz a palavra de Deus? Diz que Filipe, quando chegou em Samaria, tinha um pouquinho só de muitas pessoas lá que sabia da sua história, sabia do momento de onde veio. E naquele momento, a palavra de Deus, quando chegava lá, através da boca, da presença do homem chamado Felipe, da presença de Deus na vida dele, conhecereis a verdade vos libertará. Imagine Felipe chegando com coxos, paralíticos, enfermos. Alamande canta labanaia. Muitas pessoas eram tocadas pela presença de Deus. Foi algo extraordinário. Eu estou todo arrepiado aqui pela presença de Deus. Chegando em Samaria, um lugar totalmente esquecido pelos judeus, totalmente rejeitado pela população judaica. Mas diz a palavra do Senhor que Filipe chegava com ousadia, porque tinha o poder do Espírito Santo. E naquele momento ele pregava a palavra, os espíritos imundos saíam. Diz a palavra do Senhor que havia um certo homem chamado Simão, que iludia o povo de Samaria com as suas artes de magia, de encantamento. Quando ele viu o sobrenatural acontecer na vida de Filipe, na vida das pessoas que eram curadas, que eram libertas de demônios, diz a palavra do Senhor que Simão acabou justamente encostando com Filipe. Ele começou justamente a se aproximar de Filipe, andar com Filipe. Sabe o que eu quero dizer para você? Você quer ter uma experiência com Deus? Anda com quem oferece a unção de Deus. Você quer ser uma pessoa que quer ter intimidade com Deus? Faz como Eliseu, ficou grudado com Elias, não desgrudou de Elias e acabou recebendo a porção dobrada do Espírito Santo. Eu quero dizer algo muito importante. Você quer ter uma mudança na tua vida? Procura uma igreja mais próxima da sua casa e anda com pessoas que têm para te oferecer. Não estou falando para você rejeitar, desprezar as pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas tem pessoas que têm mais unção do que outras pessoas, porque a palavra de Deus já não deixa de mentir. Ela jamais vai, como dizer assim, entrar em contradição. A palavra de Deus é a única coisa, ela não vai assim contar mentira, né? A palavra certa. No livro na carta de pastoral, né? A carta pastoral de Tito, capítulo 1, versículo 2, a única coisa que Deus não pode fazer é não mentir. Deus não mente, Deus não é homem para que minta.
nem filho do homem para que se arrependa, porventura falaria a ele, não confirmaria? Então eu quero dizer algo para você. A palavra de Deus não se contradiz, ela não mente, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela chega a dividir alma e espírito, medula e ossos, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E quando Filipe pregava a Cristo, muitas pessoas, paralíticos, enfermos, eram curados, libertas. E Lamanda é Cássia. E o Simão, que ele tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era o poder de Deus, as suas artes de encantamento, magia. Pedro e João ouviram falar que Samaria tinha ouvido a palavra. Só faltava receber o Espírito Santo. E eles foram para lá. E quando chegaram lá, a imposição de mãos, Simão ficou mais incomodado ainda. Olha só, quantas vezes você está pregando a palavra de Deus, quantas vezes você tem pregado o Evangelho, quantas vezes você tem visitado o Evangelho, e tem pessoas que ficam assim, meu Deus. Tem aquelas pessoas que realmente gostam, aproveitam ouvir a palavra de Deus, buscam unção, buscam conhecimento, mas tem momento, tem pessoas que às vezes se incomodam, quer parar do chamado, tem pessoas que às vezes que quer te jogar para baixo, porque está incomodando. Eu quero dizer algo muito importante, conheço muita gente aí que está na sua casa, tem muita gente aí que já se conformou, não fui chamado, não me dão mais oportunidade, eu fui chamado, mas eu não vejo nada, não vejo desenvolver o meu chamado. Quero te dizer, esta terra é grande, muitas igrejas para todos os lados, tem pessoas nas ruas precisando de uma palavra, tem pessoas em todos os lugares precisando de uma palavra, indo no ônibus, no cárcere, nos hospitais. Eu quero te dizer que a seara ela é grande, muitos são chamados e poucos escolhidos. A igreja estava reunida em Jerusalém, teve que ter uma perseguição para o povo se espalhar. E Filipe chegou em onde? Samaria. E os outros foram em outros lugares. E Pedro e João estavam em Jerusalém e foram em Samaria. Diz a palavra do Senhor que eles chegaram lá, impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas eram curadas. Ele recebia o poder da unção do Espírito Santo. E as pessoas foram tocadas sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor que aquele momento lá, que Simão ofereceu dinheiro para comprar unção. Veja bem, a unção de Deus, Mateus 10:8, o que tu recebeste de graça, passar de graça também. O reino de Deus não se compra com dinheiro. O reino de Deus, ele não se propaga com dinheiro. Não. O reino de Deus é propagado com a unção do Espírito Santo. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você tem que esperar o poder dele. Em Lucas 24:49 diz: ficai em Jerusalém, até do alto sejais revestidos de poder. Quando o povo foi revestido pela presença de Deus, batismo com o fogo serve para purificar o lixo de pecado, mas depois tem o poder, os dons espirituais. E Filipe, com apenas a palavra de Deus, chegou em vários lugares, as pessoas eram libertas, curadas. Enquanto Pedro e João chegam naquele lugar, em Samaria, que ouviram falar em Jerusalém, olha, os samaritanos receberam lá a palavra de Deus. Vamos lá levar a palavra de Deus, vamos levar lá a unção de Deus. E naquele momento, a imposição de mãos, veja bem, a imposição de mão trouxe algo sobrenatural. O povo falava em línguas estranhas, que tinham recebido a palavra de Deus, receberam a porção dobrada do Espírito de Deus. Então eu quero dizer algo importante para você. Agora, esses dias agora, vai ter um grande evento aqui em Belém. E para quem não sabe, eu faço parte de uma escola de profetas. E eu tenho participado desse evento, eu tenho vivido esse evento. E não é por acaso que eu estou aqui trazendo a mensagem do Reino de Deus, porque, para quem não sabe, sabe que eu passei por um processo para chegar até aqui. Fui uma pessoa totalmente designada pela medicina, uma pessoa que foi entubada no hospital durante 2 meses, sem poder respirar. E se eu estou aqui, é um milagre de Deus, para justamente para dar esse testemunho aqui, para dizer, assim como Filipe chegou com a palavra,
Muitas pessoas passavam pelo hospital onde eu estava. Fiquei apenas com 47 quilos, pele e osso, desenganado pela medicina, funeral preparado. Mas um anjo do Senhor visitou onde eu estava, tá? Diz a palavra do Senhor: clamas a mim e te responder-te-ei. Eu estava com um processo cirúrgico que ia tirar em 12 dias. Jesus tirou em menos de 4 horas. O processo que eu vivi foi assim. Toda vez que aparecia uma serpente lá no leito onde eu estava, tudo entubado, perdia muito sangue pela boca, pelo nariz, por um simples acidente que eu sofri. Mas trouxe grande transtorno na minha vida. Mas quando Jesus me curou, depois de 2 meses no hospital, 7 cirurgias à cabeça e pescoço, a serpente apareceu sendo queimada pelo fogo. E foi o próprio Deus que repreendeu Satanás. Queria me tragar, mas Deus tinha um projeto na minha vida. E esse projeto justamente era para falar do reino de Deus, por onde eu andar. Então hoje eu não paro, mesmo com as minhas imperfeições, mesmo com as minhas falhas, com meus erros, porque eu não sou santarrão. Eu não sou uma pessoa que às vezes as pessoas querem se achar religioso. Eu não sou contra quem vive na religiosidade, não. Eu só quero dizer que o reino de Deus não é com palavra de eloquência, persuasão de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Felipe chegou em Samaria e é o poder da palavra libertava, curava, transformava vida. Então, se você está aí com a circunstância, está enfermo, está desenganado pela medicina, está na dependência de medicamento, saiba que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem e hoje. E Ele quer curar a tua vida, Ele quer restaurar a tua saúde, Ele quer mudar a tua história. Aramanderabacanta labanaia. E essa unção me acompanha até hoje. Não para Massudecanta labanaia, não para minha glória, porque a glória é de Deus. Eu sou apenas um instrumento para orar pela tua vida, um instrumento para levar uma palavra de mudança sobre a tua vida, sobre a tua história. Então eu quero orar por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te apresento, meu Deus, meu Pai, essa pessoa que está na mídia ouvindo a tua palavra. Senhor, esta palavra, meu Deus, trouxe mudança lá em Samaria através de Felipe. Pessoas eram libertas pelos espíritos imundos. As pessoas recebiam, meu Deus, meu Pai, o poder da unção através de Pedro e João com a imposição de mãos. E neste momento, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha visitar essa pessoa que está nessa mídia, que essa pessoa venha receber o toque do Teu Espírito, Pai, que essa pessoa venha reaviver o seu chamado, Pai, como no dia de Pentecoste, meu Pai, que ela possa sair dessa mídia daí, procurar uma igreja mais próxima da sua Decantarabanai, da sua casa, e que ela possa, meu Deus, meu Pai, Senhor, Pai, dizer, em Ageu capítulo 2, versículo 9, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em nome de Jesus eu profetizo a cura, eu profetizo a libertação, eu repreendo o espírito do comodismo, eu repreendo todas as bocas ferinas contra a vida dessa pessoa, que disse que ela ia morrer, que ela não ia prosperar. Em nome de Jesus eu profetizo a bênção, Pai. Eu profetizo a libertação, Pai. O escape, o livramento, Pai, sobre esta vida, meu Pai. Eu te apresento as pessoas nos hospitais, as pessoas encarceradas, as pessoas moradoras de rua, as crianças no orfanato, os idosos nos asilos. Eu apresento essa pessoa que está em depressão, essa pessoa que está com espírito suicida, meu Pai. Repreende, Senhor, todo encosto, toda obra maligna, meu Pai. Em nome de Jesus, o Senhor venha dar vitória, o Senhor venha transformar esta vida, que o Senhor venha trazer, meu Deus, o processo da libertação, porque a Tua palavra diz: conhecereis a verdade me libertará. E neste momento, meu Deus, meu Pai, eu peço, Senhor, pelo poder da autoridade, do Teu nome, Jesus, que este mal que tem afligido esta casa, esta família, seja repreendido pelo sangue de Jesus, Pai. Meu Deus, meu Pai, abençoa esta pessoa, meu Pai, esta família, que até agora a dispensa está vazia, meu Pai. Que ela possa, meu Deus, meu Pai, ver, Senhor, o milagre acontecendo ainda hoje, meu Pai. Ei, canta lá, canta lá, balamanaia. Deus amado, poderoso Deus, abençoa esta vida, abençoa esta família, para honrar, glorificar, exaltar o Teu nome, Jesus. Eu profetizo agora, neste exato momento, a unção do Teu Espírito na vida, Senhor, de cada pessoa que está, Senhor, nos assistindo, nos acompanhando. Eu apresento esse copo com água, essa peça de roupa, meu Pai, essa fotografia, meu Pai, essa carteira de trabalho digital, meu Deus, meu Pai. Eu apresento, Pai, a Tua palavra diz: tudo pedido, orando, crendo, recebereis e tereis. Eu profetizo o milagre, a bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus abençoe, pastor Arley. Eu estou com uma unção muito forte aqui nesse lugar aqui, muito forte. Gratidão a Deus. A cada dia que você levantar entristecido, leia a palavra. Ela edifica, ela exorta, ela instrui, mas ela fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então receba a presença de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Não te acha pequeno. Tu és grande, porque Deus é grande. Recebe em nome de Jesus a bênção completa do Senhor Jesus